Amém, amados, quando é que finda para nós esses mandamentos? Esse mandamento, eles finda com o amor. Então, quando nós recebemos o amor, esses mandamentos finda. Você vai ver tudo isso nessa lição e muito mais, então vamos com nós até no final desse vídeo. Olha só, essa lição, essa revista é do quarto trimestre, nós estamos em 2021. O título dessa lição é o Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Essa lição, essa revista é estudo bíblico da CPAD, estudo para adultos. E agora nós alcançamos a lição de número 11, que tem o título O Zelo do Apóstolo Paulo pela Sã Doutrina. Veja só, o texto dessa lição se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Nós vemos aqui a verdade prática. A Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males e das heresias. Prosseguindo, nós vemos aqui os versículos-chave para a leitura bíblica em classe. Se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao versículo 6, versículo 11. Também 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Nós não vamos estar lendo o texto para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos. Que o seu Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria, entendimento, em nome de Jesus. O objetivo geral dessa lição é asseverar o zelo pela sã doutrina. Os objetivos desse versículo são três. São três os pontos que nós vamos abordar nessa lição. No primeiro tópico, conceituar e correlacionar a ortodoxia e a heterodoxia. Nós vemos que o segundo tópico é advertir a respeito da ameaça da corrupção doutrinária. Terceiro tópico, apresentar a igreja como a guardiã da sã doutrina. Amém, querido? Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde nós ensinamos pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. Na igreja que eu congrego, eu sou presbítero, eu congrego no Ministério Assembleia de Deus, Sol Nascente, o qual o nosso pastor-presidente, pastor Elísio. Olha só, queridos, prosseguindo aqui com a nossa lição, o ponto central dessa lição, diz o comentarista, é preciso zelar pela sã doutrina. Aqui na introdução diz o comentarista, qual o fim do mandamento? Por que devemos zelar pela sã doutrina? Qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina? O assunto que estudaremos nesta lição responderá essas questões, que se mostra importante para a nossa caminhada na vida cristã. Que o Espírito Santo enriqueça na graça e no conhecimento. Glória a Deus. Primeiro tópico, ortodoxia versus heterodoxia. Então, o primeiro subtópico, dois termos técnicos importantes. Então, só é importante nós estudar esses dois termos, né, técnicos, que é a ortodoxia e a heterodoxia. E a gente vai estar prosseguindo e entendendo aqui o que quer dizer essas duas palavras. Aqui, o segundo subtópico, conceito de ortodoxia. Na língua grega, no Novo Testamento, a palavra tem como prefixo ortos e significa o que é direito, reto. Veja só, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Então, a ortodoxia nós já vimos que é aquilo que direito, reto e que tem só uma, vamos dizer assim, uma doutrina, né, que é a da palavra de Deus. Glória a Deus. Terceiro subtópico, conceito de heterodoxia. O prefixo da palavra hetero significa diversos. Então, nós já vimos que a ortodoxia, ela tem só um ensinamento, que é o da própria Bíblia, próprio de Deus, do Espírito Santo, dos apóstolos, de Jesus. Então, a heterodoxia é porque tem diversos, né, que pode se desviar com outros diferentes opiniões, amém? Então, nós vemos aqui a síntese do tópico 1, resumo do tópico 1. Com a ortodoxia, nós referimos a doutrina cristã enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinam. Com a heterodoxia, tudo o que for diferente disso. Então, veja só, nós aprendemos
né, o que é ortodoxia. Nós referimos à doutrina cristã, mas enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Se sair fora, já não é mais ortodoxia, passa a ser heterodoxia, porque aumentou mais conhecimento, amém? Então nós vemos aqui o segundo tópico, glória a Deus, a ameaça de corrupção doutrinária. Primeiro subtópico, a advertência do apóstolo. O apóstolo sempre advertiu, o apóstolo Paulo, sobre as ameaças doutrinárias. Porque quando começa a aparecer muita doutrina, quer dizer, heterodoxia, começa a aparecer novas igrejas, novos ministérios, porque a pessoa não vão entendendo um ao outro. E em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que não ensinem outra doutrina. Então o apóstolo Paulo adverte, não ensinar outra doutrina. Mas qual é a doutrina? A doutrina, a palavra de Deus, que veio de Jesus, dos apóstolos, que era o que Paulo pregava. No segundo subtópico, quais eram os problemas de ordem doutrinárias? Quais eram os problemas? As igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos no primeiro século sofrem com a infiltração de conceitos filosóficos, pagãs e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Então, o que acontecia? Muitos vinham com outra doutrina, que é o que a gente fala sempre que as pessoas vêm para Cristo, e muitas das vezes eles trazem aquilo que eles aprenderam na vida deles, que cultura ou tradição, alguma coisa assim, e aqui não, aqui na palavra do Senhor é só aceito a doutrina que vem diretamente dos apóstolos, que vem de Jesus. Terceiro subtópico, fábulas e genealogias intermináveis, 1 Timóteo 1,4. Então, a gente percebe que quando você está em uma roda, um lugar de pessoas falando sobre a palavra de Deus, ou é uma igreja, um templo, ou então é uma conversa sobre nós que somos crentes, de repente surge vários ensinamentos ali, cada um tem uma opinião, e aí surgem as intrigas, né? Onde um não aceita o ensinamento do outro, o outro não aceita o ensinamento do outro, porque se nós for pelo ensinamento da Bíblia, não tem como nós discutir, porque aqui não vai ter ninguém que vai ser melhor do que o outro, porque na palavra de Deus, o apóstolo Paulo prega, que é a graça de Jesus Cristo, que o pastor é Jesus, e aí quem vai revelar é o Espírito Santo. Se você tem uma questão lá do Antigo Testamento, o Novo Testamento vai responder. Se você tem uma questão do Novo Testamento, o Antigo Testamento vai responder, vai revelar para você. Mas aí a gente começa, né, discutir. Quando termina ali essa conversa, sai todo mundo cansado. Às vezes é na igreja, às vezes é uma conversa de irmãos. Aí termina um querendo mostrar mais conhecimento, outro conhecimento, outro conhece isso, conhece aquilo, e termina que todo mundo não recebe nada e sai dali cansado. Porque quando você leva a palavra, que o Espírito começa a revelar, eles começam a contar os testemunhos deles também. Porque o testemunho, porque o pastor fulano, porque, sabe, é desse jeito. Então, o apóstolo Paulo diz aqui, no tempo do apóstolo, havia os mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica como culto aos anjos. Então, Colossenses 2,18. Então, no tempo do apóstolo Paulo não era diferente. Porque o apóstolo Paulo já tinha saído do fariseísmo, ele pregava essas doutrinas judaizantes, mas ele saiu, porque ele sabia que agora tem que pregar o que? O Espírito de Deus, a graça, o favor merecido. E eles não entenderam. São as revelações de Deus. E agora Paulo começava a pregar e eles começavam a trazer ensinamento, o pensamento dele. Não, mas tem que ser assim, porque lá no judaísmo era assim. Não, queridos. Agora é a mensagem da graça de Cristo, é o favor merecido, as boas novas. Não adianta você pregar medo do inferno, não adianta você pregar riqueza, não adianta você pregar se você não pregar esse amor, que é o amor não fingido de Cristo. Então eles prosseguiam aqui e diz assim, além de não possuir esse conteúdo concreto, eles torciam o sentido da verdade apostólica. O apóstolo advertiu a igreja quanto a essas coisas e as refutou com veemência. 1 Timóteo 1, 3 e 4. Aqui aprendemos que não podemos perder tempo
com querelas infrutíferas. Olha só, o conhecimento das Escrituras não é para ostentar vaidade pessoal ou capacidade do intelecto, mas para nos fazer caminhar com o coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida, 1 Timóteo 1,5. Então tem que ser de uma fé não fingida, que é o que o apóstolo Paulo deixou aqui, queridos, porque começa a pregar e um começa a falar, começa a contar um testemunho, porque eu já morri, eu tive uma revelação, e aí aparecem muitas doutrinas que não vem aqui da sã doutrina, que a sã doutrina é revelada pelo Espírito Santo. E como que é essas questões intermináveis? Começa um falar, aí o outro começa, não, mas eu tenho um testemunho. Aí o outro, não, eu também eu tenho um testemunho. Eu conheci um pastor que tem um testemunho. E aí começa interminável. Eles começam contando as histórias. Quando você vai para a Bíblia, eles não querem. Por quê? Porque eles não vão para a sã doutrina. É como que o apóstolo Paulo falando, e é como o rei Davi também, ele chegou que ele queria convencer Deus, porque muitas das vezes as pessoas nas nossas orações ficam igual o apóstolo Paulo está falando, fica com conversas compridas. Davi, você fica orando, Senhor, porque tem misericórdia de mim. Ele tem misericórdia. Senhor, eu sei que tu é poderoso. Ele é poderoso, né? Uma fé não fingida, com a sabedoria. O rei Davi também aconteceu isso com ele. Aqui no Salmo 51, ele pecou e agora ele vem aqui com o coração, porque o coração ele é enganoso. Então o coração ele começa a trazer um sentimento. Aí a gente com sentimento, você não vai agradar a Deus com sentimento, porque Deus ele não se manifesta em cima de sentimento de ninguém, ele não tem dó de ninguém. Deus ele se manifesta em cima da sua fé, da sua atitude, do coração aquebrantado. Veja só o que Davi aqui, ele começa a querer convencer Deus aqui. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha só que ele está falando com palavras bonitas para convencer, porque esse aqui é um coração emocionado, né? E Deus não habita em cima dessas emoções. E aí Davi continua. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele está pedindo aqui, que são as orações que muitas vezes você faz, que nós fazemos. Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor é magnífico. Mas não vai virar nada. Agora que o rei Davi parece que ele tem uma atitude, aí acho que ele pensa assim, sabe da coisa? Eu vou largar essa oração aqui do meu coração, do meu sentimento, que Deus não vai receber, e vou passar então agora para minha mente, para o meu espírito, para o meu entendimento. Que eu sei que Deus, ele sabe do meu coração, então eu vou passar para o meu entendimento. Aí ele começa aqui, versículo 3. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Veja só que aqui agora ele usa o raciocínio, ele não usa o coração com o sentimento. Ele fala, eu sei do meu pecado, e eu sei que o Senhor sabe do meu pecado. Então, Senhor, ele continua. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Então aqui ele continua, agora ele fala assim, olha Senhor, aqui eu me quebranto o meu coração, contra ti eu só peco. Aí é a hora que Deus se manifesta, porque ele usou agora a fé, o entendimento, né? Saber que Deus sabe todas as coisas. Não adianta eu fingir de bonzinho nas minhas orações e no meu coração não me arrepender, porque Deus está sabendo. Amém, queridos? Então, prosseguindo aqui, o apóstolo Paulo diz aqui, síntese do tópico 2 e resumo do tópico 2. Paulo sempre demonstrou à igreja quanto às ameaças de corrupção doutrinária. Então, porque agora nós temos que agir com esse entendimento. Não é mais com a sabedoria humana, com as doutrinas, né, que vem dos homens, né? Heterodoxia, não, tem que ser ortodoxa, quer dizer, pura da palavra do Senhor. Prosseguindo com a nossa lição, o terceiro subtópico, igreja como guardiã da sã doutrina. Então a igreja é a guardiã da sã doutrina. Primeiro subtópico, a igreja é a coluna e a firmeza da verdade.
Então, mesmo que o apóstolo Paulo disse naquele tempo, já tinha ensinadores ensinando doutrina de demônio, ensinando pregar que os anjos e vários ensinamentos saindo fora da sã doutrina. E hoje também acontece, né? Tem também, e muitos, mas ainda tem os remanescentes que vêm com a sã doutrina, né? Em Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustenta a verdade. 1 Timóteo 3,15. Glória a Deus. Amém? Então eu coloquei aqui no quadro esses dois versículos. Tito 2,1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. João 8,2. Jesus disse: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade é essa doutrina pura, que a igreja, né, é a guardiã. O Senhor sempre levanta, né, os remanescentes para trazer a palavra da verdade. Por mais que tenha muitas distorções, por mais que tenha falsos ensinamentos, ensinamento de anjo, doutrina de demônios, mas tem aqui também os remanescentes. Segundo subtópico, o objetivo do zelo pela sã doutrina. Qual o objetivo desse zelo da sã doutrina? Qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? Perseverar o amor de uma fé não fingida, porque nós sabemos que Deus não tem como nós fingir diante dele. 1 Timóteo 1,5. Segundo subtópico, o objetivo do zelo pela sã doutrina. Então nós vemos aqui, o objetivo de zelar pela sã doutrina é perseverar o amor, porque o coração nosso é enganoso, ele é cheio de emoções. A finalidade da defesa da doutrina é o amor com a prática sincera da fé em Cristo. Amém? Glória a Deus. É tanto, queridos, que a nossa alma, nosso coração se torna puro, não é porque você não pecou, mas quando você tem essa fidelidade, essa fé não fingida. A fé não fingida é que faz com que o coração fique puro. E não porque você não pecou, não pequei, não fiz nada de errado, mas a minha fé não é uma fé pura. O falso ensino e os falsos mestres gera contenda, dissensões e gangrena na comunhão. Então, esses falsos ensinamentos, esses falsos ensinamentos causam dissensões. Por quê? Porque a pessoa vai lá na frente ensinar e ele começa a falar que ele sabe disso, que ele ganhou isso, que ele fez isso, que é isso e aquilo, e aí começa a trazer o ciúme, né? Porque quando pregamos a graça de Deus, que é o favor imerecido, vem a revelação do Espírito Santo. E aí, queridos, na graça de Deus, todos nós somos iguais. Logo, não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor, de um coração puro e de uma fé não fingida. Terceiro subtópico, a primazia do amor. O fim do mandamento é o amor. Então nós vimos que o fim do mandamento é o quê? É o amor. 1 Timóteo 1,5. Em 1 Timóteo, o amor aparece como um freio, né? Um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Na Epístola Paulina, o combate nunca é contra as pessoas, mas contra as ideias que elas representam. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele tinha muito combate contra esses falsos ensinamentos, esses falsos mestres, né, que queria trazer aquelas ideias, trazer as doutrinas judaizantes por meio do cristianismo, e não pegava muito bem. E Jesus também, nós vemos que Jesus, ele sempre também debatia ali com os fariseus. Por quê? Porque eles falavam do amor, mas ele falava e ele praticava o amor. E eles não, eles só falavam. Porque falar é fácil, não é verdade? É a mesma coisa de você poder entregar o dízimo, é fácil. A gente entregar o dízimo, a gente ir lá e pedir perdão para a pessoa também é muito fácil. A gente também pegar e fazer a obra e fazer uma visita é muito fácil. Agora nós largar o nosso eu, nós se arrepender mesmo de coração puro, que Deus está conhecendo, agora é difícil. Arrepender mesmo e ir para a prática do amor. Agora é difícil, mas entregar o dízimo, tudo é fácil, né? O 10% é muito fácil, não é verdade? Até ir para a igreja é fácil. Agora, queridos, nós deixar mesmo, modelar, deixar a palavra tomar de conta de nós, guiar nós, não é fácil.
se arrepender mesmo de verdade de coração. O zelo do apóstolo se dá juramentos para impedir que o espírito dos falsos mestres se infiltrasse na igreja. Porque aí, quando eles vinham querendo trazer essa doutrina, mas só falava do amor, mas não praticava, então aí eles perdiam, né? Por quê? Porque eles não estavam praticando. Mesmo assim é hoje. Às vezes, se eu pregar o amor, se eu falar do amor e eu não praticar, então eles vão perceber que não tem amor nenhum, né? Que eu não estou praticando. Eles entregavam o dízimo de tudo, mas não praticavam o que era o correto, que era amar o seu próximo, né? Tem até aquela parábola que Jesus diz lá do bom samaritano, que tinha um moço que estava caído no chão, porque os salteadores tinham batido nele, estava quase morto, e ali que passou um sacerdote que era para cuidar daquele moço ali, não cuidou, nem olhou para ele, passou os levitas também, que era indo para o templo, para a igreja, vamos supor, com as bíblias debaixo do braço, e nem olhou para aquele moço caído. E veio um samaritano, né, e cuidou daquele moço ali, né? Então, aí Jesus fala que eles tinham conhecimento, tinham todo esse ensinamento, mas não praticavam. Então ele continua aqui: ora, o amor é de um coração puro, é um amor que procede de dentro para fora, não se tratando de meros sentimentos. Nesse amor, o coração é santificado pelo Espírito Santo, gerando uma pureza interior, pois um coração sujo pelo pecado não pode agir amorosamente. Já um coração limpo diante de Deus recebe e vê as coisas espirituais e com transparência. No amor não há lugar para imparcialidade, pois se cultiva uma boa consciência, nem lugar para a simulação, fingimento, hipocrisia, pois se cultiva uma fé não fingida. 1 Timóteo 1,5. Então nós vemos aqui, queridos, a síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3. Como coluna e firmeza da verdade, a igreja é a guardiã da sã doutrina. Então, né, tem os remanescentes, né, que zela pela sã doutrina. Glória a Deus. Então, terminando aqui a lição de número 11, fica aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês, a paz do Senhor Jesus. Quero despedir de vocês como Moisés despediu o povo no deserto. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos.